O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem o retiverdes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditar-se que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Queridos filhos de Deus e de Maria, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Quem tem medo não está em paz, e quem não acredita também não. Tomé não acreditava porque queria a experiência racional, científica, da observação. Jesus não permaneceu com as suas 5 feridas só porque sim. Primeiro, e nesta imagem, já vos disse, estão lá as marcas das feridas. Jesus glorioso, como aparece no Evangelho de São João, assim apareceu a Santa Faustina. Jesus quis manter as suas feridas por amor. Eu amo e vou ficar com estas 5 feridas. Se ele quisesse, podia até ficar com o corpo mais chagado. Ele é que sabe. Mas ficou com as 5 feridas. Os últimos estudos científicos foram a pegar no quadro original, mandado pintar pela Santa Faustina, e foram a compará-lo com a imagem da face de Jesus que está no Sudário de Turim. Coincide perfeitamente. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. E porquê é que Jesus quis manter as feridas também? Por causa do Tomé, que não acreditava. Muitos, hoje como Tomé, podem dizer: eu não vi. Nem, mesmo que alguém conte, mas eu não vi. Uma coisa vos asseguro, filhos, que Jesus, antes de vir na sua glória, todos vão ver. Todos. Como ele disse a Santa Faustina: "Antes do dia da minha justiça, colocarei um sinal no céu. A minha cruz e das minhas 5 chagas sairão
5 sóis que iluminarão toda a humanidade. Ninguém vai poder dizer, eu não vi esta cruz durante 7 dias, durante uma semana. Não, está lá. Toda a gente vai ver. Toda a gente. Não vai haver desculpas. Toda a gente vai ver. E porque não acreditam, os que não creem, Jesus diz, a alma mais querida para mim é a que crê fortemente na minha bondade e a que tem plena confiança em mim. Lhe ofereço a minha confiança e lhe dou tudo aquilo que ela me pede. Porque a ele fere de uma maneira mais especial toda a incredulidade que existe. Queria falar um bocadinho nesta partilha convosco sobre os graus da misericórdia. A obra, as obras, a palavra e a oração. A palavra. O que é que significa a palavra misericórdia? Eu queria que percebesseis primeiro o carisma, por exemplo. O carisma dos servos de Maria é o carisma mariano. Foi Nossa Senhora que deu uma missão à mãezinha, Nossa Senhora de Fátima, que lhe pediu a missão, e eles têm o carisma mariano. Por exemplo, o carisma dos jesuítas é dar glória a Deus. O carisma dos franciscanos é viver de uma maneira especial a pobreza de Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a obediência e a castidade. Não é? A renovação carismática tem mais o carisma do Espírito Santo. Qual é que era o carisma de Jesus? Podíamos perguntar isto. Qual é que era o carisma de Jesus? Sabeis qual era, meus filhos? Está estampado no olhar dele, nas suas feridas e no seu coração. A compaixão. Várias vezes no Evangelho, Jesus chega junto das pessoas e sentia compaixão que eram como ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor corre o risco de morrer por falta de verdade, vai pelo caminho do erro e não é bem alimentada também. Jesus chega junto do túmulo de Lázaro e chora porque era seu amigo. Jesus, o seu coração comovia-se, mexia-se cá dentro. Era super sensível. Eu vivi 3 meses na casa da mãezinha no Brasil, a fundadora dos Servos de Maria. 3 meses, todos os dias à mesa. O que a mãezinha dizia e o paizinho, eu ia para o quarto e escrevia tudo. Porque eram ótimos ensinamentos. Então, mãezinha, quando via Jesus, ela dizia assim, eu quando estou com Jesus, o coração dele é tão sensível, tão sensível, tão sensível, que eu tenho medo de dizer alguma palavra que o magoa. Estás a ver como é que é o coração de Jesus? É um coração de criança, super, super, super sensível. E se uma pessoa normalmente se sente magoado, imaginai um coração de uma pessoa super sensível, criança, que é totalmente inocente, que não conhece o mal. O coração de Jesus é assim. Então, a palavra Eucaristia e o carisma de Jesus, que na sua vivência era compaixão, colocar no lugar do outro, e colocou-se no lugar do outro. Sabeis o que é que Deus Pai... A irmã falou de Deus Pai, não foi? Deus Pai dizia assim à Madre Eugénia Ravaggio. Filhos, eu podia dizer-te, por exemplo, àquele senhor tal, olha, tu, vai para a cruz e paga os pecados do mundo inteiro. Deus podia ter dito isso. Vai tu e paga. E ele diz assim, não, eu jamais faria isso. Vim eu no lugar do meu filho. Vim eu com o meu filho, na pessoa da segunda Santíssima Trindade. Eu jamais mandaria um de vós para a cruz. Por isso vim eu próprio pagar o resgate a preço do sangue por nós todos. Mais compaixão do que isto não há, nem pode haver. E onde é que se traduz essa compaixão? Esse coração sensível e compassivo? Eucaristia. Nos milagres eucarísticos, o Dr. Ricardo Castagnone também trabalha para o Vaticano, estudou 15, era ateu, transformou-se em crente. Ele mandou fazer, por exemplo, de Buenos Aires e México e outros, quais eram os resultados desses milagres eucarísticos, que é, cientificamente, o que é que estava lá presente. O que é que viram?
Tecido de coração. Tecido de coração. Ventrículo esquerdo, que é o que bombeia o sangue para todo o corpo, para o corpo viver. Primeira coisa. Segunda coisa, tem aqui alguém com o tipo de sangue AB? Tu és tipo de sangue AB? Mais aquela pessoa? 3, 4, 5, 6, 7. O tipo de sangue de Jesus dos milagres eucarísticos é AB. Em todos. O de Jesus era AB. Mas foram... O Dr. Ricardo Castagnone pediu a Nossa Senhora que chorasse para comparar os ADNs dos milagres eucarísticos do sangue de Jesus e dela. Muito bem. Mas, nesses milagres eucarísticos, o ADN é a célula excelente do corpo humano, não é? Pronto. Imaginai uma hélice, um cabelo com uma dupla hélice, está bem? Cortamos ao meio, metade do suporte veio da mãe e metade veio do pai. Jesus só tem de um, porque só a mãe deu o contributo físico. Deus Pai não deu o contributo físico. Foi através do Espírito Santo. Até isso está nos milagres eucarísticos. Quiseram clonar e copiar esse ADN. É impossível. É caso único no mundo. Mais tarde, vai evoluindo a medicina, não é? Os médicos diziam que aquela pessoa tinha sofrido muito, teve vários ataques cardíacos sem parar e recebeu uma pancada à altura do peito. A lança. Está lá, está lá. E o Dr. Frederick Zugibe, dos Estados Unidos, dizia assim ao Dr. Ricardo: doutor, o seu paciente sofreu muito, mas morreu ainda hoje, foi? Ele disse: não, doutor, morreu há 2000 anos. Isto é um milagre eucarístico. E então... mais à frente, o Dr. Ricardo pede a Nossa Senhora que chora. Para quê? Para comparar os ADNs. Oh, mãezinha do céu, por favor, chora lá. 2 anos depois, ela chorou na Venezuela e no México. E foram a comparar os ADNs, já não o da dupla hélice, mas outro que é em círculo, mais ou menos em círculo. Foram a comparar os ADNs que provam que aqueles são mãe e filho. Provam. Está provado. São mãe e filho. E o Dr. Ricardo, que está a estudar outros milagres eucarísticos, o tipo de sangue continua a ser AB, e também está a estudar almas vítimas, uma que é estigmatizada, ele não quis dizer o nome, mas respeitamos, não é? E ele disse assim essa alma estigmatizada: olhe, por favor, pergunta a Jesus porque é que ele sangra tanto. Porque nos milagres eucarísticos o sangue está vivo. O sangue no telescópio, tudo mexe, está vivo. E daquele, tem glóbulos brancos, daquelas células dá para fazer osso, cérebro, neurónios, embriões, tudo que é preciso para a vida. E depois estão enredados, por exemplo, um pedacinho de pão e depois começa o tecido cardíaco, não é? E o Dr. Ricardo, por favor, pergunta a Jesus porque é que ele sangra tanto. Porquê é que sangra tanto? E Jesus responde: sangro porque os homens, em vez de se amarem, armam-se com armas para se destruírem e matarem. Sangro porque os pobres não são atendidos. Sangro porque há pessoas que tentam construir um casal sobre cinzas de outro matrimónio que destruíram. Sangro porque 2000 anos depois o homem ainda não me conhece. E então, filhos, Jesus na Eucaristia faz 2 milagres. Na transubstanciação, o pão e o vinho transformam-se no corpo e sangue de Jesus. Mas se nós fôssemos a comungar corpo e sangue vendo, não conseguíamos. Certo? Então eu matei as aparências do pão e do vinho para podermos comungar à vontade. Eu estive com o padre Andrei Ziomba, na Inglaterra, numa missão com os Servos de Maria, e ele falava do milagre eucarístico de Legnitza, onde é pároco do santuário, e eu falava de Nossa Senhora de Fátima. E ele dizia-me assim: padre, os milagres eucarísticos
Os milagres eucarísticos acontecem não por causa dos não crentes, mas por causa de nós. E ele dizia, um colega meu exorcista estava na Eucaristia, numa igreja de domingo, devia estar cheia, e durante a consagração recebeu esta moção do Espírito Santo. De todos os que estão aqui, só 3 acreditam que eu estou na Eucaristia. Um dia, Jesus perguntou assim à mãezinha, minha filha, tu darias a vida por mim? E ela disse, sim. E a seguir Jesus pergunta, e pela minha Eucaristia? Vão vir tempos, filhos, em que vamos ter de defender a Eucaristia, onde Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. A Eucaristia não é festa, é sacrifício. Tem sangue. E se tem sangue, houve ferimento. E os ferimentos foram tantos que houve morte. A Eucaristia não é símbolo. Isso dizem os protestantes, que têm a ceia, mas não acreditam na presença real. A Eucaristia é memorial. Torna presente o sacrifício de Cristo. Então, filhos, temos de fortalecer a nossa fé na Eucaristia. Não há mais nada. É Jesus. São os sacramentos. É a adoração, o Santo Terço. Nós temos de nos fortalecer na fé, porque Jesus diz que vai vir uma tribulação maior como nunca houve. Neste fim de semana, na Bósnia, houve um terremoto de 5,6. As pessoas estavam apavoradas. Com um terremoto. Um terremoto. Ó filhos, quando vier a perseguição, diz, olha, és de Jesus ou és contra Jesus? Vamos-te matar se disseres que és de Jesus. Se com um terremoto as pessoas ficam com medo, então com a perseguição vai quase tudo embora, certo? E para terminar, um dia na perseguição romana aos cristãos, eles estavam nas catacumbas, iam começar a missa e chega um general com soldados. Assim, quem acredita na Eucaristia, vá para um lado. Quem não acredita, vai para o outro. Já sabiam que iam ser martirizados. Então, 2 ou 3 que acreditavam, puseram-se ao lado do sacerdote, os disseram que não acreditavam. Então, os que não acreditam, podem ir embora. E foram. Foram embora, ficaram os 3, mais o sacerdote, mais o general e alguns soldados. O general diz ao sacerdote, padre, nós somos cristãos, pode começar a missa, isto era para ver quem acreditava em Jesus e que realmente era cristão de coração. É a fé toda à prova, filhos. É a fé toda à prova. E nós vamos ser convidados a dar a vida por Jesus. De uma maneira ou de outra. Com um sacrifício ou martírio de sangue ou martírio de branco, que é o martírio do Espírito. Bendito, louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.